Carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Diz assim o texto: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ou melhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Qual é o desafio de ser crente na nossa geração? Qual é o desafio de ser um salvo e viver como um salvo? Agora, nesse tempo, nesse ano. Qual o desafio de ser um pai que agrada a Deus? Qual o desafio de ser uma mãe que agrada a Deus? Um filho que honra a Deus? Qual é o desafio? Obrigado, meu irmão, paz. Qual o desafio de ser um crente que glorifica a Deus menos com a boca e mais com atitudes, com atos de justiça? Irmãos, eu sei que nos últimos tempos nós vivemos uma infestação de falsas doutrinas em nosso meio. Falsas doutrinas. Hoje, de ontem para hoje, no calendário judaico, se comemora a festa de tabernáculos, começa hoje. E vocês já sabem, há anos eu tenho falado para vocês, que na festa de tabernáculos é a verdadeira data do nascimento de Jesus. É de ontem para hoje. É hoje. Mas ninguém fala isso, e ao invés disso vão fazer cabana, festa de tabernáculos na igreja, pôr barraca para vender coisa e tal. Então, eu sei que nos últimos tempos a gente vive uma infestação de heresias. Eu também sei que, ultimamente, a coisa tem piorado neste assunto,
e essas heresias têm se multiplicado extremamente rápido, não é? As heresias não são como antigamente, que duravam um tempo. Por exemplo, o negócio de jogar o paletó, durou um tempo, durou 2 anos esse negócio, 3. Mas hoje não, heresias aparecem, daqui a um mês já não tem mais aquela, é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra. Então eu sei que ultimamente elas têm se multiplicado muito rápido. Eu também sei que as músicas mudaram de foco, mudaram o foco de Deus para o homem nos últimos anos. Então você vai num culto evangélico e vai ouvir músicas para você. Você vai vencer, você é especial, Deus trabalha para você, Deus existe para servir você, né? É isso que estão cantando hoje em dia. Eu sei disso. Eu também sei que as pregações, sobretudo em meios neopentecostais, dizem sempre a mesma coisa. Deus quer te ajudar a vencer na vida. Deus trabalha por você e para você. Também sei que existe gente séria que vive uma vida na contramão desse fluxo que cresce, mas tem muita gente séria que não aguenta isso e que semanalmente se cerca de poucas pessoas para ouvir um pregador pregando a verdade do Evangelho. Por isso, não espere multidões quando você vai ouvir a verdade. A Bíblia diz que ia ser assim. O que mais que eu sei, que você sabe? A gente sabe que existem homens e mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas, que não estão interessadas nas heresias que se oferecem a cada esquina dessa cidade ou de outras cidades. Sabemos disso. Falei alguma novidade para você aqui? Não, todo mundo sabe disso. O problema é que às vezes eu me pego concentrado apenas em falar a respeito dessas heresias. Às vezes eu me pego concentrado apenas em falar a respeito de perigos externos. Tem que falar. Mas eu não posso me dar o luxo de ficar só falando disso, porque eu sou pastor de uma igreja. E a igreja tem que ficar, não pode comer uma coisa só. Não pode ficar se alimentando de uma comida só. E às vezes eu me pego concentrado, preocupado apenas em vacinar a veia apologética que eu tenho há muitos anos, e mostrar no texto bíblico, e no grego, no hebraico, e falar que está errado, e não sei o que e tal. Mas eu vejo, como hoje, que também se faz necessário pregar a vontade de Deus para quem já entendeu o que é verdade e o que é heresia. Então, você já entendeu isso aí, tá? Essas coisas que eu comecei falando, eu sei isso, eu sei aquilo, você também sabe. E às vezes, a gente tem que virar o disco, como hoje, e eu vou falar a vontade de Deus para quem está dentro do muro, para quem já entendeu que não tem corredor de fogo, de sal, água do não sei do que. Não, a gente já entendeu. Então se faz necessário falar do Evangelho, porque o Evangelho, nas Boas Novas, tem muito mais do que apenas a notícia a respeito da sua salvação, tem muito mais a respeito apenas do que contrapor-se às heresias da nossa geração. Não, tem muito mais. Então se faz necessário falar do Evangelho e de como o crente deve viver, para quem já entendeu a fé, para quem já se arrependeu, para quem está buscando viver com Deus e viver para Deus. Então hoje, para quem gosta de anotar, eu não vou falar sobre igrejas apóstatas. Hoje eu não quero falar sobre pastores hereges. Não, deixa isso aí para hoje. A gente já fala sempre. Amanhã mesmo vai ter a cesta básica e a gente vai falar sobre isso. Hoje eu não quero falar sobre as novas heresias da moda. Hoje eu não vou falar a respeito das modas que foram inventadas ultimamente. Aqui em Campinas ou em São Paulo, sei lá onde. Não, hoje eu não vou falar contra campanhas financeiras com nomes curiosos. Não vou falar sobre shows pirotécnicos de igrejas neopentecostais. Hoje eu quero falar sobre nós. A gente que está dentro desse muro, que é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus. Então eu quero pregar para você a respeito de nós mesmos.
a respeito de sermos verdadeiros imitadores de Deus. E para isso eu vou deixar 3 pontos, baseados em Efésios 5. E se eu não conseguir terminar Efésios 5 hoje, não estou com pressa, a gente termina no próximo ensino. E se não for no próximo, pode ser no outro, e depois no outro, depois no outro. A gente tem que aprender a ser crente, de verdade. Então, primeiro ponto. O texto começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro, imitar a Deus é um estilo de vida, e não uma jornada de trabalho pré-determinada. Adorar a Deus ou imitar a Deus é um estilo de vida. Irmãos, a falsidade dá nojo. Eu não sei se você já teve de lidar com gente falsa na sua família, no seu trabalho, entre os seus vizinhos, amigos. Não sei quem aqui já teve experiência com falsidade. A falsidade dói. A falsidade dá nojo. Se você já lidou com gente falsa, então você sabe exatamente a dor, a angústia, a aversão, o nojo, não é? Que a gente sente quando a gente flagra uma falsidade flagrante. A falsidade dói, a falsidade machuca, a falsidade desestabiliza qualquer tipo de relacionamento verdadeiro. Especialmente quando você está com a verdade, e aí você se depara com uma falsidade, isso machuca, isso desestabiliza. Tendo cuidado de não dar muitos detalhes, uma vez eu fui convidado para trabalhar numa igreja, e aceitei o convite. Não tinha salário não, era para fazer a obra mesmo. Trabalhei com ensino ali, durante alguns anos. E eu era solteiro, eu era noivo da Vanessa. Mas, parece que eram 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. Eu tive um Monza, meu primeiro carro. Mas eu tive que vender, a gente queria casar, enfim. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição. Eu dava aula de teologia, eu tinha 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim. E aí, mas eu era professor de teologia, dava aula com 20 anos, pensa. E aí, eu aceitei, mas era muito longe da onde eu morava ali no fundo da casa do meu cunhado, na zona leste de São Paulo. E para ir nessa igreja, eu tinha de tomar 2 ônibus, e era numa época que não existia esse lance de, quando você pega o mesmo bilhete, você não paga, integração. Não, 2 ônibus eram 2 ônibus de verdade, entendeu? Você pagava os 2, usava os 2, pagava os 2, e para voltar, então para ir e voltar eram 4 ônibus. Quando a Vanessa ia comigo, eram 8 conduções para ir à igreja. Tudo bem, custava R$1 o ônibus, mas R$1 naquela época eram 10 pães. Não sei quem lembra, eu lembro quando a gente casou, né, Inês? Um pão era 10 centavos, e aí o ônibus era R$1. E aí, mas o pastor estava muito interessado que eu ajudasse. Ele disse assim: olha, eu te busco, eu vou na sua casa, te pego, porque ele morava pertinho. Ele morava pertinho da gente. Ele morava na casa, no fundo da casa do pai dele. E ele falou: eu passo na sua casa, te pego, a gente vai para a igreja. Quando a Vanessa não ia, porque eu era solteiro, beleza, a gente era noivo, beleza. Mas quando a Vanessa ia, todo mundo apertado no carro, tal, mas dava certo. Ele tinha 2 crianças pequenas, eu e a Vanessa, e era 4 atrás, eu, a Vanessa e as 2 pequenas dele. E ele e a esposa na frente, beleza, a gente ia, voltava, tal. Casei nessa pegada aí, não tinha ainda carro, tal. E o pastor gostava muito de mim, assim, de uma forma muito especial, e eu também dele. Aliás, nos gostamos até hoje. Mas um dia, aconteceu uma situação complicada, porque teve lá uma discussão entre o casal, o pastor e a esposa do pastor procurou a Vanessa. Falou: olha, eu vou largar, vou separar do marido, tal. E a Vanessa: não faça. A Vanessa tinha 18. Não faça isso, né? Não sei o que. Ela disse: olha,
deixa eu ficar na sua casa. A gente morava no fundo da casa do meu cunhado, era 3 cômodos, o banheiro não tinha porta, era uma cortina. Ela disse assim, deixa eu ficar aí na sua casa, eu fico aí na sua casa, ela já tinha ido lá várias vezes e tal, e eu, não sei, passo uma chuva aí, um tempo, para ver o que eu faço da minha vida e tal. A Vanessa falou, a gente era recém-casado, só tinha a cama de casal mesmo, e o sofá da sala usado. Não tinha colchão, cama, nada disso a mais. Ela falou comigo, eu falei, Vanessa, vamos, tipo assim, essa situação é com o pastor da igreja, a esposa do pastor querendo separar. Eu falei, não, vamos, enfim, graças a Deus deu certo, não separaram, né? Foi uma benção. Um dia teve aniversário do pastor, e nós com essa história de pagar 2 conduções para ir, 2 para voltar, 4, mas vamos em 8 ônibus. A gente gastava 8 conduções. Aí, e o pastor sempre solícito, não, eu vou lá, te busco, mas ele mudou. Ele não morava mais perto, foi morar numa zona mais nobre, mais chique e tal. A igreja cresceu, acho que ajudava ele financeiramente, enfim. E aí, nesse aniversário, ele disse assim, não, vocês têm que ir. Eu não gosto de culto de aniversário de pastor, porque é um tipo de culto à personalidade. Mas ele era muito meu amigo, não sei o que, eu fui. Terminou o culto, eu falei, pastor, Deus abençoe, todo mundo deu dinheiros, envelopes e presentes, não sei o que lá. E eu não lembro, acho que eu dei alguma coisa singela, que eu não tinha condições. E eu falei, pastor, Deus abençoe e tal, vamos, porque a gente pegando o ônibus das 10, porque esses cultos terminam tarde de aniversário de pastor dentro de igreja. Eu falei assim, a gente pegando o ônibus tal hora, a gente chega em casa meia-noite. Aí ele disse assim, não, você vai jantar com a gente. Você vai com a gente. Porque, tipo assim, depois que despedia o povão, tinha um jantarzinho para os pessoal mais íntimo do pastor e tal. E ele me considerava assim. Aí eu falei, não, pastor, mas vai ficar tarde. Não, mas eu te levo. Ele nunca fez conta de ir me buscar e me levar. Eu é que não gostava, sabe? E aí eu falei, não, eu faço questão, você vai sentar comigo lá na mesa. E fomos jantar. Aí, nisso foi dando meia-noite, não sei o quê. Aí ele falou, vamos em casa, eu vou deixar as coisas, os presentes em casa, as coisas, a esposa, os filhos, né, eu vou lá te levar sozinho. E eu ali me sentindo um peso. Sabe quando você se sente um peso? Eu ali, não dava mais para ir embora, porque não tinha mais ônibus nessa hora. Nessa hora eu já era refém ali da situação, né? Eu falei, tá bom. Aí subimos no apartamento, mas a esposa dele não viu que a gente subiu. E aí, na hora de descer os presentes, tinha um casal que estava com eles, e o casal ficava perguntando assim, mas por que o pastor tem que levar ele embora? Por que o pastor tem que levar eles embora? Por que tipo, achando que a gente era folgado. Eu não queria ter ido, ele fez eu não queria ter ficado, ele fez eu ficar, eu não queria ter... só Deus sabe essas coisas, sabe? E aí, mas por que tipo assim, como eles não viram que a gente subiu, por que tem que levar? Aí ela falou, porque ele combinou já, ele ajuda aqui na igreja, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, mas aonde eles moram? E a gente morava num lugar de pessoas pobres. A gente morava num lugar humilde, onde a gente morava quando a gente casou. E aí ela falou assim, a esposa do pastor, que queria ficar na nossa casa um tempinho atrás, ela disse assim, eu nem sei onde é que eles moram, é lá para aquele lado... Falou lá alguns bairros que não tem nada a ver, sabe? É lá para aquela baixada lá, perto da favela tal, não sei o que, tal. Eu não sei onde é para aquele lado lá, eu não sei porque que ele tem que ir lá levar. Eu não vi isso, porque se eu tivesse visto, eu falava na hora. Eu falava, não, é lá onde você queria ficar, na minha casa, onde você queria dormir, esses dias atrás aí, que a coisa estava pegando. Eu não sei como eu reagiria. Mas eu ia falar alguma coisa. Caramba, ela foi em casa várias vezes, ela sabia onde era. É mentira que ela não sabe onde é, que ela só sabe para que lado fica. Não é verdade aquilo ali. É falsidade. Porque agora ela está num lugar nobre, agora ela está... Então, mas eu não vi. Essa história eu não vi. Aí eu percebi que no carro, na hora de ir embora, o pastor todo alegrinho, todo solícito e tal... Aí entrou aí só estava ele dirigindo e a gente, eu na frente, a Vanessa atrás, e eu vi que a Vanessa estava murcha. Por quê? Eu acho que também, se fosse hoje, a Vanessa tinha 18. Eu acho que se fosse hoje, a Vanessa ia também explicar para ela como é que funciona
o manual. Não falou, é aqui que aperta. Não é, é assim que funciona. Ela ia dar uma aulinha básica sobre como é que funciona a coisa, né? Mas a gente era muito novo, então você fica meio refém da situação, tal. E a Vanessa ali chorosa, meio querendo chorar, mas segurando, tal. Aí quando chegou em casa, eu falei assim, por que do nada você azedou? Aí ela chorou e falou assim, por causa que a esposa do pastor falou assim, assim, assado. E aí, eu lembro que foi a última vez que a gente aceitou a carona no carro do pastor. A falsidade dói, ela machuca a gente, ela desestabiliza você. Porque você está esperando uma coisa, quando chega lá não é. A pessoa está tudo combinado, a pessoa sabe, você sabe, todo mundo sabe, mas quando chega lá, virou a casaca. Isso é falsidade. E o texto de Efésios 5, vamos entrar no texto, senão a gente não sai daqui, nos convoca para sermos imitadores de Deus. Espera aí, a gente está lendo um texto onde você, irmão, você presbítero, você pastor, você crente que acabou de se batizar, você que é crente que está esperando o próximo batismo, nós estamos sendo convocados a sermos imitadores de Deus. Aí logo, porque dá um medo isso aí, né? Imita Deus aí. Você fala, mas como, pastor? Eu vou imitar Deus. Porque é sempre assim, né? Quando aparece alguma questão onde a responsabilidade é posta à prova, as pessoas já pensam em argumentos lógicos, filosóficos, para escapar da responsa. Tipo assim, algumas pessoas já devem estar pensando aqui agora. O pastor vai pregar sobre imitar Deus. Mas imitar Deus, Deus é uma pessoa, mas eu nunca vi. Alguém aqui já viu Deus o Pai? Pessoalmente, conversando? Não? Então, como eu vou imitar uma pessoa que eu nunca vi? A gente tem essa rapidez de inverter a situação. Você está sendo chamado para ser imitador de Deus. O cara fala, pera, mas como eu vou imitar Deus se eu nunca vi? Aí a minha resposta, que eu já não tenho mais 20 anos, eu já sei das respostas, é a seguinte. Você não sabe imitar Deus porque você nunca viu? Você já viu o diabo? Por que imitar o diabo é facinho? Mas imitar Deus é tipo uma coisa, não, é impossível. Não, mas você sabe o que o diabo faz, você sabe o que Deus faz, você sabe o que o diabo gosta e o que Deus gosta. Por que imitar o diabo é fácil? Então vamos jogar limpo. Você entendeu que imitar Deus tem a ver com viver baseado no caráter de Deus. Amém, irmão? Imitar a Deus tem a ver com viver a vida com base na vontade de Deus. E a vontade de Deus está baseada nas Escrituras. A vontade de Deus está baseada na sua palavra, nas santas Escrituras. Por isso eu tenho dificuldade, por exemplo, de considerar uma pessoa biblicamente analfabeta. Eu não estou dizendo analfabeta que não sabe ler e escrever. A pessoa que é analfabeta bíblica, ela não lê a Bíblia, não anda com a Bíblia, não pensa na Bíblia, não sabe versículo nenhum das Escrituras e tal. Eu tenho dificuldade de considerar uma pessoa analfabeta, biblicamente falando, como sendo um referencial de Jesus, como sendo um referencial de Deus. E se você acha que eu estou exagerando, que eu estou sendo duro, então tente apontar você agora, uma pessoa que você entende que é um grande referencial de Deus, um referencial do reino de Deus, um homem muito parecido com Jesus, mas que não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não entende a Bíblia, não anda com a Bíblia, não vive baseado na Bíblia. Tem alguém? Não tem. Não tem. Apresenta uma pessoa. Pastor, perto da minha casa tem um senhor que ele sabe tudo que ele fala, é igual Jesus falando. Então pode saber que ele lê a Bíblia. Pode saber que ele come a Bíblia. Ele vive na palavra de Deus. É impossível você achar uma pessoa que imita a Deus, imita a Jesus, sem a Bíblia. A verdade é que essa nossa luta contra os inimigos externos, que eu acabei de desenhar para vocês no começo, a gente fica muito preocupado. Tem uma heresia nova chegando, isso é heresia, porque no grego, porque no hebraico.
isso acaba nos deixando descuidados da porta para dentro. Tipo, da porta para dentro, a gente não tem revista. Da porta para dentro, não tem muita preocupação. Agora, você foi salvo? Beleza, você está no exército. Agora vamos olhar os perigos lá fora. E Paulo, nesse capítulo, não apenas nesse, mas nesse, nos conclama para sermos imitadores de Deus. Então, pensa nisso um pouco e responda, onde, como e quando você tem feito isso? Você tem sido um imitador, uma imitadora de Deus. Hoje, enquanto eu lia esse texto, eu me deparei com essa realidade. Não adianta levantar muros contra heresias externas, se o coração dos soldados não estiverem sintonizados na vontade de Deus. Porque está perdendo do mesmo jeito. Você não está perdendo para a heresia, mas está perdendo para o mundo, para o mundanismo. E porque a gente não trata essa questão de frente, a gente acaba se tornando falso, hipócrita. Porque a gente não imita Deus. A gente sabe as coisas, mas não imita, não vive. Por isso, nesse primeiro ponto, eu te chamo para pensar o seguinte: eu sou um imitador de Deus ou apenas cumpro uma jornada pré-estabelecida, que é o nosso primeiro ponto? Porque imitar Deus, primeiro ponto, é um estilo de vida, não uma jornada. Tipo, no dia do culto eu vesto a roupa de crente, a cara de crente e venho. Essa última viagem que eu estava em Israel, eu estava tomando um suco. Eu passei mal um dia e não fui na aula do dia, não saí com o grupo, fiquei no hotel. Tive vômitos, tive que chamar um médico, não sei o quê, passei mal. Acho que foi alguma coisa que eu comi. Aí à noite, eu dei uma melhorada e saí com um amigo para tomar um suco à noite. E aí, a hora que eu saí, ele nunca tinha ido a Israel, eu nunca tinha visto. E aí tinha um garoto, de uns 19 anos, 20 anos, ele, mais uns 2 meninos, e mais umas 5 garotas, uma turma de amigos, de 17 a 20 anos, no máximo 20 anos. E eles estavam indo tomar sorvete, estava calor, eles estavam indo tomar sorvete, mas um deles estava com uma metralhadora desse tamanho nas costas. Não, de bermuda, de chinelo, de camiseta regata, porque estava calor, uma metralhadora nas costas. E aí ele nunca tinha ido, o rapaz falou assim para mim: caramba, olha aquele cara, né? Como assim? Ele está andando na rua com uma metralhadora, aquilo é de verdade? Eu falei, é de verdade. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele é soldado. E o soldado em Israel não tem folga. Tem folga, mas é desse jeito aí. O soldado em Israel de folga tem que estar com a arma. Então é normal você ver. Em Israel, tanto homem como mulher serve o exército obrigatoriamente. E o serviço é de 3 anos. Então eles vão servir, todo mundo vai servir, homem e mulher. E isso que ele viu em rapaz também acontece com moças. A menina está andando na rua com os pais e com a metralhadora nas costas, o fuzil, ou alguma coisa. E aí, por quê? Porque é uma folga que ele está sempre pronto. Ele sempre é soldado. Ele sempre está pronto para agir. Se acontece um atentado, ele pode matar o terrorista. Ele está ali para servir. Ele sempre é soldado, não tem brincadeira. No Brasil, o soldado só cumpre uma jornada. Na folga ele bebe, ele enche a cara, ele fica bêbado. O soldado israelense não pode ficar bêbado, não pode beber. Aqueles 3 anos dele, são 3 anos que ele está de serviço, naqueles 3 anos. Ele entendeu isso já. Ele vive assim. Agora me diga uma coisa. Dá para ser crente em um período apenas da semana? Porque é isso que as pessoas vivem. O imitador de Deus tem a santidade como estilo de vida. Mas o que cumpre uma regra, uma jornada apenas estabelecida, não sei se estou me fazendo entender, ele vive como o mundo vive durante a maior parte do tempo. Aí no domingo, aí na quinta, ou na quarta, ou na terça, ou na vigília, ou na ceia. O imitador de Deus não faz parte do mundo, mas o que vive só para cumprir uma jornada, ele vive como o mundo vive o tempo todo, menos naquele tempo pré-determinado do culto.
O imitador de Deus ama a Deus e é amado por Deus, mas o que cumpre apenas a jornada não sente o amor de Deus, porque esse amor só é sentido pelos filhos de Deus. Ele não é um filho de Deus. Lá em Romanos 8 está bem trabalhado isso. Na conversão nós nos tornamos filhos de Deus, e o filho sente o amor do pai, mas quem cumpre só a jornada nem sente que é amado. Segundo, os filhos de Deus andam na verdade. Amém, irmãos? Os filhos de Deus andam na verdade. Na sequência, Paulo começa chamando a gente para ser imitador de Deus. Aí na sequência, Paulo apresenta alguns pecados. Vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 3. Mas a fornicação, depende da versão que você tem da Bíblia aí, vai ser outras palavras, tá? Vale a pena você estar com a Bíblia aberta aí consultando. Mas a fornicação, a impureza ou a avareza, quais outras palavras que aparecem aí para mim? Fala aí. Cobiça, prostituição, o que mais? Impudicícia. Essa você nunca tinha ouvido, né? Tá aí. Bom, seja lá quais foram as palavras que aparecem em português, eu vou tentar trabalhar isso aqui rápido, porque nosso tempo está acabando e eu quero terminar no horário. Veja que esse tipo de coisa, ele diz assim, ó, fornicação, impureza e avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Veja que esse tipo de coisa nem devia ser nomeado no meio dos crentes. Não é nem para ter, nem para falar. 2017, a gente chegou no limite máximo da pornografia. Porque eu tive acesso à pornografia muito jovem, porque o meu pai tinha revista de mulher pelada. E a maioria de nós, quem tem mais de 30, 40, o acesso que tinha à pornografia quando era moleque era esse recurso, só tinha esse. Tanto para meninos ou meninas, o acesso era esse. Mas hoje, não. Hoje uma criança, ela tem acesso a vídeos, e a fotos, e a coisas, e a pornografia infantil, como chama? Pedofilia, com um aparelho desse tamanho. Até mesmo quem não quer, acaba se contaminando com pornografia de alguma forma hoje em dia. Eu tentei essa semana, eu gosto muito de história. E aí tem uma série do Netflix que é do Marco Polo. Eu falei, eu conheço a história do Marco Polo, legal. Da época, logo depois de Gengis Khan e a Mongólia, não sei o que lá. Eu falei assim, poxa, esses dias, não sei, uns meses atrás eu falei sobre Marco Polo aqui. Aí eu falei assim, poxa, legal, vou assistir a série. O Júnior estava comigo, não dá. Não dá para desistir de assistir. Eu não saí da primeira, como fala, a temporada. Não dá para assistir. Porque do nada acontece uma orgia, do nada acontece uma... Eu falei, não sei se foi a Vanessa para o Júnior, eu falei, por que não... Eu dando meus toques cineastas, né? Eu falei, por que tem que ter pornografia? Tão bem filmado, tão bem feito, por que o cara não... Se é a situação, pega na mão da mulher, entra no quarto, fecha a porta, todo mundo vai entender, caramba. Não precisa mostrar o bumbum da mulher, o seio, o sexo do rapaz. Não precisava. Não precisa. Então, está impossível assistir TV hoje em dia. Eu queria assistir, mas não dei conta. Parei. E Paulo, nesse texto, ele fala sobre fornicação, impureza e avareza. As palavras gregas, porneia, acatarsia e pleonexia. Que significa? A fornicação significa, no texto grego, imoralidade sexual, adultério, prostituição, lesbianismo, homossexualidade, qualquer tipo de imoralidade com a área do sexo, relacionada à área sexual. Impureza, vai falar da impureza moral, vinda de desejos impuros, a luxúria, coisa do gênero. E a avareza, a palavra grega tem a ver com o cara que é ávido por ter mais, ele tem sede sabe, ele ama os bens, ele ama as coisas. E Paulo fala que esse cara é idólatra. Essas são inclinações que quem participa disso automaticamente se torna mentiroso.
falso, dissimulado automaticamente. Porque não dá para ser crente e viver disso aí. Não dá. Porque eu estou em casa, vamos rasgar o verbo como eu faço sem rodeios. Porque para ser crente e safado ao mesmo tempo, tipo, você é crente, mas é safado, você tem que disfarçar para poder tomar ceia, para poder... Os irmãos falam: e aí, meu irmão, tudo bem, pai, senhor? Ô, pai do senhor, meu irmão. Então, se você é safado e crente, você tem que ser falso também. Não é só o pecado da imoralidade sexual, não é só o pecado da pornografia, não é só o pecado do adultério, não é só o pecado da prostituição. Fora esse pecado, tem outro. Você tem que ser mentiroso. Estou me fazendo entender ou não? Você também tem que ser mentiroso, porque para ser crente e ter pornografia no celular que está no bolso, no mesmo celular que tem a Bíblia, você tem que ser falso. Porque para ser crente, para saudar com a paz do Senhor e se prostituir, você tem que ser mentiroso, demais, da marca maior. Porque para ser crente na igreja e se comportar como um vagabundo, você tem que fingir bastante. Você tem que fingir bastante. Segundo ponto, né? Os filhos de Deus andam na verdade. Porque para você ser crente, uma irmã crente, na igreja, que está envolvida com o trabalho da igreja, mas manda foto pelada no celular para outras pessoas, você tem que ser muito sem vergonha. Tem que ser muito falso. Então, além do pecado sexual, além da inclinação mundana, tem outras implicações. Você tem que ser mentiroso, tem que ser falso, né? Até mesmo o pecado da pornografia, disfarçada de brincadeira, porque tem essa hoje em dia. Tem essa hoje em dia. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Na verdade é uma coisa pornográfica, mas o pano de fundo é pornográfico, mas tem uma mensagem de brincadeira e tal. Isso aí também é pecado. Isso também está errado. Você não pode estar envolvido nisso. Leia o versículo 4 do texto que a gente está trabalhando hoje. Ele diz o seguinte, versículo 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Ele está falando de brincadeiras relacionadas ao tema acima. Brincadeiras relacionadas ao tema acima. E detalhe, lá pelas tantas, lá no versículo 5 ou 6, ele diz assim, e a Bíblia diz, deixa eu achar, versículo 6, não vos engane, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da impiedade. Que coisas? Essas coisas que Deus está falando aí. Você é crente? Beleza, você é crente, glória a Deus. Mas se livra disso, porque por causa disso, vem a ira de Deus sobre os filhos da impiedade. Ah, mas eu vi um estudo, pastor, de um pastor, falando que se masturbar é bom, falando que não sei o que lá. Então, vamos reler o versículo 6. Não vos engane com palavras vãs. Não entra nessa. Porque por essas coisas, diz o Senhor, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o termo grego para desobediência aí é o termo apeiteia, que significa obstinação, oposição à vontade de Deus. Uma coisa é o que Deus quer e outra coisa é o que você faz. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas, pastor, que coisas? Essas que está escritas no texto. Incluindo conversação torpe, palavras vãs, que é o versículo 5, ele fala no 4, de impurezas, no 3 ele fala de fornicação, impureza e avareza, no 4 ele fala de torpezas, parvoíces, chocais, brincadeiras com essas coisas, brincadeiras que não convém, mas antes, ele diz assim, não façam essas coisas, mas antes deem ações de graças, porque vocês sabiam que por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da impiedade. Eu vou continuar no texto, versículo 5, eu li o 3, o 4, 5. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, e a palavra grega para incontinente é a palavra pornos, daí vem pornografia, né? Pornos, que significa o prostituto, aquele que se entrega à relação sexual ilícita, o fornicador, por exemplo,
Vai, eu vou reler o texto. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, irmãos? Então, o segundo, né? Os filhos de Deus andam na verdade de Deus. Ah, pastor, pegou aqui. Eu estou em falta com isso aí. Se limpe, confesse, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Terceiro ponto para a gente encerrar. Eu queria parar 9h20, não dei conta. Vamos no último ponto aqui, rapidamente. Não confunda, o seu reino é o de Deus. Se você é crente, não confunda, o seu reino é o de Deus. Versículo 7 diz assim, ó: portanto, não sejais seus companheiros. Irmão, crente precisa selecionar melhor suas amizades. Até adulto, até crente adulto, marmanjo, barbado, tem de selecionar melhor suas amizades. O salvo precisa rever seu conceito de amigos, porque se você tem amigo que escarnece, se você tem amigo que ironiza, se você tem amigo que tira sarro, se você tem amigo que conta piadas sujas, se você tem amigo que xinga, se você tem pessoas da sua amizade mais íntima que brinca com a sua fé, que tira onda, que desdenha do seu Deus, se você tem amigos que amam mais o mundo, essa amizade não é para você. Esta amizade não é para você. Porque se ele não aceita a palavra de Deus, se ele não ama a Deus, se ele não respeita a Deus, então não cabe você nessa amizade. Não cabe. Existem amizades que não comportam um filho de Deus nela. Existem associações que um filho de Deus não pode fazer. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas com as quais nós não devemos perder tempo, entre aspas. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 6, leia aí. Não deis aos cães o que é santo, não lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Os amigos de verdade não são aqueles que ficam mandando coisas imorais no seu celular. Os amigos de verdade não são aqueles que ficam fazendo piada o tempo todo. Os amigos de verdade não são aqueles que enchem a cara porque ele é legal, porque não sei o que lá. Não é. A Bíblia diz assim no versículo 7: portanto, não sejais seus companheiros. Palavra de Deus para nós, do muro para dentro. A gente não pode estar só preocupado com heresias teológicas externas, mirabolantes. Eu acho que nisso a gente está tranquilo já. Mas como é que está seu nível de amizades? Quais são os grupos de WhatsApp que você participa? Que tipo de imagem você recebe? Que tipo de coisa você fala? Que tipo de coisa você ouve? Os amigos de verdade não são aqueles que te fazem rir o tempo todo, mas aqueles que te fazem chorar quando é preciso. Esse é amigo de verdade. Provérbios 27:6 diz assim: leais são as feridas feitas por aquele que ama. Leais, ou sinceras, ou fiéis, depende da versão, são as feridas feitas por aquele que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Nunca esqueça isso. Tenha amigos que tenham coragem de falar a verdade, olhando na sua cara, dizendo: isso que você está fazendo não tem nada a ver. Está errado, você está errada, você está errado. Versículo 7 do texto que a gente está trabalhando. Portanto, não sejais seus companheiros. Versículo 8 na sequência. Por quê? Por que eu não posso ser companheiro? Porque noutro tempo erais trevas. Vamos ser sinceros? Quem já participou ativamente das trevas, levanta a mão. Beleza. Isso é no outro tempo, tá?
Porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai na luz como filhos da luz. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Então eu vou te explicar. Se você já foi alcançado ou alcançada pelo Evangelho, se você já chorou na presença de Deus alguma vez, se você já foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, se você já sentiu a presença de Deus na sua carne alguma vez na vida, se você sabe que Deus fala com você como está falando agora, por exemplo, se você já se batizou nas águas, se você já se envolveu com o reino de Deus, se você já sentiu a virtude do Espírito Santo em você, então saiba de uma coisa: você não pertence mais ao mundo. Não pertence. Você não pertence mais ao mundo. Você não cabe mais lá. Você não cabe mais lá. Eles não falam mais a sua língua. Você era de lá, mas acabou. O Espírito Santo achou você. O Espírito Santo convenceu você. E você não é mais do mundo. Você não pertence mais a eles. A alegria deles não te enche mais. A felicidade deles é pequena demais para você. Os desejos deles são pecado para você. E mesmo que você sinta ou busque algum prazer lá, a culpa mostra que você está na direção errada. É ou não é? Por quê? Pastor, é verdade, eu me sinto culpado. Por quê? Porque você não é mais de lá. Você não tem mais nada lá. Você não tem que ir para lá. Você saiu. Você não pertence mais. O Espírito Santo tirou você. Por isso em Colossenses capítulo 1, coloca aí na Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 11, 12, 13 e 14 diz assim: portanto, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, porque Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual, leia aí o versículo 13, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O mundo não quer saber de remissão de pecados. O mundo não quer saber de remissão pelo sangue. O mundo, aquela turma que fica mandando mensagens pornográficas para você, não querem saber do seu Jesus. Mas você saiu de lá. Você não pertence mais a eles. Eu parei no versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andai na luz como filhos da luz. Versículo 9. E a gente encerra, vou parar aqui. Porque o fruto do Espírito. Tem muito estudo sobre isso, né? É fruto do Espírito ou frutos do Espírito? Já ouviram essa conversa? Porque a Bíblia fala fruto no singular, mas lá em Gálatas é amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não sei o que lá. Então é frutos ou fruto? É fruto, mas veja o versículo 9. Porque o fruto do Espírito, para quem não quer fazer o estudo técnico sobre isso, o versículo 9 responde. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito. Não é, pastor, eu quero ter o fruto do Espírito. Reza por mim, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, dá um passe, faz um negócio, pinga um óleo na minha testa. Não precisa. Não é assim que você gera o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não está num milagre sobrenatural, mas está em atitudes. O fruto do Espírito nasce com atos de justiça, com atitudes redentoras, e não com um passe, receba, pronto, agora sim eu tenho o fruto do Espírito. Não, você pode sim gerar o fruto do Espírito através de atitudes redentoras. Como é que você trata seu pai? Como é que você trata seu filho?
Como é que você trata a sua igreja? Como é que você trata seu pastor? Como é que você trata o seu subalterno, aquele que está abaixo de você, socialmente falando? Como é que você trata as suas amizades? Como é que você trata o ministério que Deus te deu, o chamado que Deus te deu dentro do reino? Como é que você lida com isso? Então, o versículo 9, ele diz que o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Não é uma questão complicada, complexa, mas é o jeito que você vive a vida. Você pode viver a vida imitando a Deus. Você vai errar, eu vou errar. Você vai cair, eu vou cair. Você vai tropeçar. Mas a Bíblia diz que esses podem cair, mas o Senhor é fiel para nos levantar, para nos sustentar. Sejamos imitadores de Deus, irmãos. Sobre as heresias lá de fora, outro dia a gente fala. Mas hoje, a gente tem que olhar para nós mesmos e como é que está a nossa vida com relação ao Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.